Enfim, eu quero pregar para você nessa noite sobre enxertado na videira. Eu quero falar sobre isso, esse tema. Quantos sabem que nós estamos enxertados na videira? Isso é muito bom, né? Então eu trouxe proposital aqui. Eu não sei se todos estão dando para ver que aqui na frente tem 3 frutos. Vocês estão dando uma olhadinha aí? Dá para ver isso aqui? Aqui tem o primeiro aqui. Perdão, até eles são tão parecidos. E se você achar alguma coisa parecida, não é uma mera coincidência, viu? Naquilo que eu começar a explicar para vocês. Você não veio para uma exposição agrícola, você está em um culto mesmo. Mas você acabou de ouvir versículos falando sobre sementes, sobre sementeira, sobre colheita. Você já ouviu Jesus falar muitas vezes sobre essas coisas, né? Comparar o reino de Deus ao agricultor, a agricultura, a semente, a terra. Então não é à toa, você não está numa exposição agrícola não, você está em um culto mesmo. E qualquer coisa que você achar parecida durante a ministração, quando eu estiver falando, não é coincidência, ok? Então eu não sei se você percebe, isso aqui é uma laranja. Quantos gostam de laranja? Laranja. Isso aqui é uma laranja, isso daqui é uma lima. Uma lima. Quem gosta de lima? Aqui as nutricionistas, é muito bom, né? Para a saúde do intestino, lima é uma coisa muito boa. E esse último aqui é uma laranja lima. Eu não sei se você pode perceber, está um pouco de diferença entre elas, mas eu não sei se você percebe que a laranja e a lima, elas são um pouco diferentes. Existe um pouco de diferença entre elas. Mas quando você pega uma laranja lima, aí ela já foge um pouco, ela não é tão diferente assim da laranja e não é também tão diferente da lima. Eu quero dizer para você que, para quem conhece a agricultura um pouco, laranja-lima, ela não existe naturalmente falando. Não existe uma semente de laranja-lima. Eu sei que você pode pegar que esse fruto aqui dentro tem uma semente, mas ela não passou a existir do natural. A laranja-lima, ela não existia, ela passou a existir depois de ter passado por um processo de enxertia entre a lima e a laranja. Quando enxertaram a lima na laranja, o resultado foi uma laranja-lima. Então a laranja-lima, naturalmente, ela não existe, ela só existe sobrenaturalmente. Ela é resultado de algo sobrenatural. Ela é resultado de algo que foi descoberto pela ciência muito tempo depois que a palavra já fala sobre isso. Então ela não existia, a laranja-lima. Hoje você conhece a laranja-lima, mas ela passou a existir. O Salmo 102, no versículo 18, o salmista escrevendo uma profecia, ele diz assim: deixem isso registrado para uma geração futura. E um povo que ainda será criado louvará o Senhor. O salmista estava dizendo assim: deixem isso registrado para uma geração futura, porque existe um povo, ou melhor, tem um povo que ainda não existe, mas ele vai passar a existir. Então deixem isso registrado para uma geração futura, que um povo que vai ser resultado de uma enxertia vai louvar ao Senhor. Então, eu queria que você ficasse comigo bem atento, porque as coisas que só parecem, você achar que só parece, não é uma mera coincidência. Amém? Então, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre enxertia. O que é uma enxertia? Uma enxertia, deixa eu dizer uma coisa para você. Capinar é uma técnica agrícola. Regar é uma técnica agrícola. Podar é uma técnica agrícola. Enxertia é uma técnica agrícola. Agora, o que é essa técnica agrícola? Capinar é uma técnica agrícola que consiste em eu pegar alguma ferramenta e limpar ervas daninhas que está em volta da cultura. Isso é capinar. O que é podar? Podar é ir lá podar ramos que não estão dando frutos. E o que é enxertia? Enxertia é uma técnica de melhoramento genético. A enxertia é uma técnica de melhoramento genético. E é uma técnica agrícola que não é indicada, por exemplo, para fazer em alface. Ela não é indicada para fazer em coentro. Ela não é indicada para fazer nessas hortaliças. Essa técnica agrícola, ela só é aplicada para árvores frutíferas. É só uma coincidência. Eu disse para você, não é só uma coincidência. Porque a Embrapa e outros órgãos de agricultura descobriram essa técnica, talvez, acho que mais ou menos uns 70 anos atrás. Eu quero dizer para você que o meu segundo grau, eu sou técnico em agropecuária, tá bom? Então estou falando com conhecimento de causa. Então,
A técnica de enxertia foi descoberta pelos órgãos de pesquisa há poucos anos atrás, mas os textos que estão escritos em Romanos têm mais de 2000 anos. Então, enxertia não é uma descoberta humana. Enxertia é uma profecia de Deus para coisas que ele iria fazer. Então, não é só uma coincidência essa técnica agrícola só ser aplicada em árvores frutíferas. Ela não é aplicada em outro tipo de cultura, ela só é aplicada em árvores que dão frutos. Então, é uma técnica de melhoramento genético. E uma capina consiste em pegar uma enxada e capinar. Uma enxertia consiste em pegar os dois tecidos das plantas envolvidas e colocar em contato um com o outro. Eu vou repetir para você. Uma capina consiste em pegar uma enxada e arrancar mato. Uma enxertia consiste em pegar os dois tecidos das plantas envolvidas, os tecido com o outro. Eu não sei se você sabe, sangue é tecido. Vamos andando um pouquinho. A gente vai aprendendo um pouquinho. Você não está numa aula de técnica agrícola, não. Amém? Vamos lá. Quais são as partes que estão envolvidas no processo de enxertia? Eu estou falando de coisas naturais. Não estou falando de coisas espirituais. O que é que está envolvido no processo de enxertia? Quais são as partes que estão envolvidas? Uma é a planta que vai receber o enxerto e o outro é o enxerto propriamente dito, ou o ramo que será enxertado. A linguagem na técnica agrícola ou no meio agrícola é: uma planta é chamada de cavalo e a outra planta é apenas um ramo, porque só vai vir um ramo de lá para cá. A de cá, que vai sustentar tudo, o nome dela é cavalo. Eu não sei se você sabe, em veículos, automóveis e também na própria agricultura, cavalo é sinônimo de força, de poder. O cavalo é aquele que tem força, aquele carro tem tantos cavalos, aquele trator tem tantos cavalos, aquela motosserra tem tantos cavalos, e a unidade de medida usada é isso aí, para medir cavalo. Então, esse nome que eles deram para a planta que recebe o ramo, eles chamam de cavalo. Eu quero dizer para você que a principal função desse cavalo é fornecer água, nutrientes e dar vida para o ramo que vai ser enxertado nele. Então, a planta cavalo, a função dela qual que é? Eu estou aqui para ser cortada, eu estou aqui para receber um corte, para que um ramo venha de lá para cá e seja colocado dentro de mim, e a partir do momento que esse ramo for colocado em mim, eu começo a fazer aquilo pelo qual eu nasci. Eu vou sustentar ele, eu vou dar vida para ele, eu vou dar água, eu vou dar nutrientes para ele. Em outras palavras, eu não vou deixar ele morrer. Mas tem uma outra parte envolvida no processo, tem o ramo. Qual é a função do ramo nesse processo de enxertia? Ele só tem duas funções. A primeira, receber a enxertia. Ele não precisa fazer nada, mesmo porque ele não tem nem condições de fazer. Porque deixa eu dizer o que é o ramo. Eu vou me aproximar aqui. Imagine que isso aqui é a planta, é a árvore. O ramo, para ser colocado no tronco lá, imagine que ali é o cavalo púlpito. O ramo, para ser levado para lá, ele é cortado da sua planta. E ele é levado para lá. Então, sem um tronco, sem folhas, processando fotossíntese e outras coisas mais, um ramo não é absolutamente nada. E depois de ser desligado daqui, aí a contagem é regressiva, ele vai morrer. Porque não há mais troca de seiva nele, ele vai morrer. Mas quando ele é colocado na planta cavalo, de repente, se ele resolver aceitar aquela enxertia, ele vai começar a receber de outra raiz, de outro tronco, de outras folhas, ele vai começar a receber uma outra seiva e a vida volta para ele. Não mais a vida que ele tinha aqui. Não mais. Você está dizendo aleluia porque eu estou falando de técnica agrícola. Estou falando de técnica agrícola. Então o ramo tem duas funções, dois papéis, duas responsabilidades. Aceitar a enxertia e a outra, dar o fruto.
Então o ramo só tem duas preocupações com a vida, na vida. Depois de ser cortado de lá e estar em risco, aparentemente em risco, agora só resta duas coisas para fazer. Aceitar a enxertia e depois disso começar a dar o fruto. Só isso, sem força, nenhum tipo de força. Então você começou a entender um pouco sobre o que acontece com esse processo aqui. É um processo que se resume, é uma técnica agrícola, que se resume a uma união de tecidos. A finalidade é melhorar geneticamente quem não está bom. É melhorar geneticamente quem não está bom, para que esse comece a produzir fruto. Ele foi criado para isso, para produzir fruto. E nesse processo, duas partes estão envolvidas. Uma chamada de cavalo, a outra apenas chamada de ramo. O cavalo, ele dá água, nutrientes, sustenta, ele dá vida ao raminho que vai ser colocado nele. E o raminho só precisa aceitar e produzir fruto. Nada mais. Então vamos pensar em uma coisa aqui. Daqui a pouco, Bíblia, fique tranquilo, viu? Falando disso, o processo de enxertia, por ser uma técnica agrícola, toda a finalidade de uma técnica agrícola é melhorar a produção, é melhorar o suprimento, porque você sabe que há uma necessidade de alimentos. Então, como é que faz para poder conseguir alimentar a população nesse crescimento todo que a população vem tendo? Só melhorando e aumentando a produtividade agrícola. E pecuária também, porque senão vai faltar alimento, as pessoas vão passar fome. Então, técnicas agrícolas como essas, elas existem não apenas para enriquecer o agricultor, mas para resolver um problema de necessidade. A necessidade de suprir alimentos. Quando Jesus passou em frente àquela figueira lá, Jesus estava com uma necessidade, ele estava com fome. Jesus, ele teve fome e ele teve uma necessidade. E quando ele olhou para aquela figueira, o que ele queria era suprir uma necessidade dele. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja hoje, nós temos que enxergar a igreja hoje como essa figueira, mas não como uma figueira que está pecando e não dando fruto. Nós temos que enxergar a igreja hoje como uma supridora de necessidades. O que acontece com a igreja hoje é que ela está mais parecida com a vitrine de coisas naturais. A igreja está mais parecida com um shopping do que com a igreja. É mais uma vitrine de coisas naturais. Quem tem o melhor iPad, quem tem o melhor iPhone, quem tem a melhor bolsa, quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa. Glória a Deus por todas essas coisas são lícitas. E até nos convém, inclusive. Elas são lícitas e nos convém. Mas isso são coisas naturais. A igreja, ela não é uma vitrine de coisa natural, mesmo porque ela nasceu de maneira sobrenatural. A igreja, ela é um supridor do reino dos céus aqui na terra. As pessoas não podem se aproximar da igreja como Jesus se aproximou daquela figueira. As pessoas, elas têm que vir para a igreja e têm que ser curadas. As pessoas têm que vir para a igreja e elas têm que ser livres. Elas têm que ser libertas. Mas se a igreja estiver agindo naturalmente, como uma vitrine apenas de coisas naturais, isso não vai acontecer. Nós temos um potencial incrível. Nós não existíamos. Deixe isso registrado para uma geração futura. Salmo 102, versículo 18. Deixe isso registrado para uma geração futura e um povo que ainda será criado louvará o Senhor. Mas quando fala louvará o Senhor, irmão, não é você vir para cá e cantar música, não. Não é você vir para cá e se vestir na melhor roupa que você tem, venha. Eu até procurei me ajeitar um pouquinho hoje, porque a Fernanda falou, não dá para representar Deus de qualquer jeito, não. Eu falei, tá, glória. Então, meu amor, passa ferro na roupa aí, porque... Será que precisa fazer a barba? Eu fiquei pensando. Mas nós não podemos, as pessoas não podem vir aqui para a igreja visitantes e chegar aqui e encontrar uma vitrine de coisas naturais mais parecido com o shopping. Eu vi lá na igreja, eu vi iPad, eu vi iPhone, eu vi Samsung, eu vi bolsa, eu vi sapato, eu vi, só não vi o que eu fui buscar. Eu estava doente, saí de lá doente. Como Jesus estava com fome e saiu com fome de frente da figueira. A igreja não é vitrine de coisas naturais, querido. Nós somos a dispensa do céu aqui na terra. O que o céu tem não está no céu, está aqui comigo e com você. O resultado da enxertia que aconteceu comigo e com você é para que eu e você seja isso para as pessoas que se aproximam de nós. Nós não podemos ser uma figueira igual aquela. Nós temos que ser
a manifestação do poder de Deus, tem que ser algo sobrenatural. Nós somos desassombrados. Tem um Salmo 139 que diz assim, nós somos assombração. Eu sou assombração. O Salmo 139 diz assim, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus livros, de um modo assombroso eu fui formado. Então eu sou uma assombração. Jesus era uma assombração para os demônios. O que é que você está vindo nos perturbar antes do tempo, Senhor? Senhor não, né? Então nós somos assombração. Isso só é possível por causa da enxertia que aconteceu comigo e com você. Irmão, se um processo feito em uma árvore, que é um pedaço de pau, que hoje existe e amanhã será lançado no fogo, é tão sobrenatural, o que dizer que aconteceu comigo e com você? Nós vamos avançar um pouco mais. Eu queria que você fosse comigo agora e abrisse sua Bíblia, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Abra comigo em Romanos. Vamos ser breves, pastor. Isso aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, enxertado na videira. Então, eu vou tentar dar um resumo do livro para você. É muito grande. E eu peço aos pastores que estão aqui presentes, pastor, quando for a hora de... Eu paro, pode me avisar, faltando 5 minutos para a hora da ordem do culto, porque eu estou falando que é um livro, é muita coisa. E na hora que tiver que parar, eu paro. E eu sei que você vai ser abençoado mesmo assim, amém? Mas vamos lá, em Romanos 11, abra aí 11, você achou Romanos 11? Versículos 16, alguns versículos eu vou citar para a gente ganhar tempo, que essa frase é do pastor Paulo. Não precisa você abrir para a gente ganhar tempo. Quem nunca ouviu o pastor Paulo dizer isso? Não precisa você abrir para a gente ganhar tempo. Essa frase é do pastor Paulo, então eu vou fazer igual a ele. Tem alguns versículos que eu vou só citar. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Então, Romanos 11, 16 diz assim, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se forem alguns dos ramos, ou se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Pode ficar até aí. Você percebe que Paulo está escrevendo aos romanos, e ele está dizendo para os romanos, vocês não eram judeus. Ou melhor, vocês não são judeus. Os judeus são os ramos naturais. Aí Paulo está dizendo assim, olha, se os ramos naturais, por terem rejeitado Jesus, aquilo que está escrito lá no Evangelho de João, eu vim para os meus, e os meus não me receberam, se esses ramos naturais, o judeu foi cortado, e você, que não era povo, mas o salmista já tinha anunciado você que não era povo, foi cortado como oliveira brava, você foi cortado, e colocado no local dos ramos naturais, não te vanglorie disso. Lembre-se que não é você que se sustenta, mas quem te sustenta é a raiz. Então Paulo está dizendo assim, olha, você está enxertado numa árvore esta, que a partir de agora é ela que te sustenta. O que ela tem é o que você vai ter. Então perceba que eu estou mostrando para você sobre uma técnica agrícola, mas eu estou dizendo para você que eu e você somos parte espiritual dessa técnica agrícola. Preste atenção, essa técnica agrícola aqui foi o que o homem conseguiu tirar do mundo espiritual e trazer para o mundo natural. Nós somos a realidade espiritual disso daqui. A minha realidade em Cristo, a sua realidade em Cristo explica isso aqui. E não isso explica a nossa realidade. Eu estou tentando usar isso para explicar a nossa realidade. Até que chegue um ponto que nós possamos desenvolver uma consciência de que somos nós que vamos explicar isso aqui através da nossa vida. No momento eu estou tentando fazer o caminho contrário, porque ela é resultado do que aconteceu comigo e não eu resultado do que aconteceu com ela. Porque as coisas naturais, elas vieram do Espírito. Elas passaram a existir primeiro no mundo espiritual. Você está captando isso? Eu só li um versículo para que você entenda. Eu e você estamos enxertados em Cristo. Nós somos resultado de uma enxertia. Eu e você somos resultado de uma enxertia. Agora, eu vou tentar aqui em um breve momento falar para vocês o que é que acontece nisso aí, naturalmente falando. E você vai entender o que está acontecendo com você, já aconteceu e vai permanecer com você a vida toda.
Preste atenção. Eu vou ler para você 3 razões. O que eu estou pregando para você, você encontra na internet. Mas eu vou dizer para você, se você procurar o site da Embrapa, você vai encontrar. Mas eu vou dizer para você 3 razões elementares, básicas, que qualquer agricultor deseja para fazer uma enxertia. Quais são os motivos que levam um agricultor a pensar nisso daqui? Por que é que um agricultor quer fazer uma enxertia em um pomar que é dele? Por que é que o agricultor quer fazer uma enxertia? Primeiro ponto. Eu vou só citar, como diz o pastor Paulo, vou citar, para a gente ganhar tempo. Isaías 53, 4, 5 diz lá. Isaías 53, 4, 5 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz está sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma primeira razão que um agricultor tem para fazer uma enxertia no seu pomar é que essa técnica agrícola livra o pomar de doenças e de pragas. A primeira razão que leva um agricultor a fazer uma enxertia é que quando ele faz uma enxertia, aquela área plantada dele fica livre de doença e de pragas. É só uma coincidência. Isso só acontece na agricultura. Só acontece na agricultura. Isso só é uma realidade da agricultura. Isso só é a realidade de árvores que dão frutos na agricultura. Uma segunda razão por que um agricultor aplica a técnica de enxertia no seu pomar. A técnica de enxertia, ela aumenta a produtividade e ela dá resistência. Abra comigo no Evangelho de João aí. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15 de João. Então, um agricultor, ele procura essa técnica agrícola para o pomar dele, primeiro, porque o pomar vai ficar livre de doenças e de pragas. É a primeira razão. Porque nenhum dono de pomar, nenhum agricultor sensato vai querer uma plantação dele cheia de pragas e doenças. Mesmo porque nem você vai comprar um fruto cheio de praga e de doença. Você não vai comprar. Você vai lá no supermercado, você fica olhando uma manchazinha. Aquilo pode ser um ataque de fungo, aquilo pode ser uma bactéria, pode ser alguma doença que já estava no pomar há muito tempo. Você não compra uma fruta danificada. Então, um agricultor, ele investe nessa técnica. Ele investe, eu quero dizer para você, é uma das técnicas agrícolas mais caras. Ele investe na técnica porque ele precisa que o pomar dele não esteja nem doente, nem com pragas. Deus. João 15. Uma outra razão porque se faz uma enxertia, ele aumenta a resistência da planta e aumenta também a sua produtividade. Então, em João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus está afirmando, você é um ramo, foi enxertado em mim, vai dar fruto. Não tem como não dar fruto. E mais, se você está enxertado em mim, se preocupe apenas com isso. Só se preocupe em dar o fruto. Não se preocupe em ficar firme, eu estou firmando você. Você está firmado em mim, está sustentado por mim. A sua firmeza sou eu. O que eu preciso de você é que você cumpra o seu papel nessa técnica aqui. A técnica é produza fruto, só isso. Só receba e dê. Receba e dê. Receba e dê. Vá-se embora. Mas você vai fazer isso por causa de mim. Porque sem mim você não vai poder fazer nada. Às vezes as pessoas pregam isso para você lembrar que você tem que ir para Jesus, que você tem que ir para Jesus. Eu estou pregando isso para você lembrar que você já está nele. As pessoas falam isso, em Jesus você não pode fazer nada. Tipo assim, você não está em Jesus. Mas eu estou dizendo para você, você está nele. Então lembre-se apenas que você já está em Cristo. E se você está em Cristo, você está habilitado para fazer. Você já é o resultado da enxertia.
Você não está tentando ser, você já é o resultado da enxertia. Vamos seguir. Uma outra razão por que é que um agricultor ele faz a técnica, ou ele aplica a técnica de enxertia em seu pomar. Aí eu queria que você abrisse em Amós. Eu deixei um marca-texto aqui em Amós, mas eu vou te ajudar. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. A sequência é essa. Eu ia botar a sequência de trás para frente, mas era mais perigoso. De Mateus para cá. Então você achou aí? Você achou Amós capítulo 9? Sabe por que que um agricultor faz a enxertia em seu pomar? Porque a enxertia acelera a produtividade. A enxertia faz com que a produtividade seja acelerada. Normalmente o agricultor ele está colhendo as coisas lá daquela época, naquela estação apropriada do fruto, só tem naquela estação. Um pomar enxertado ele consegue dar 2 vezes a mesma colheita que outra árvore só daria uma. Então ele acelera o intervalo passa mais rápido. Meu Deus. Aí o profeta Amós, aí onde eu pedi para você abrir, olhe comigo o que está escrito em Amós, no capítulo 9, eu acho que só no versículo 13 eu coloquei aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue o que ceifa, e o que pisa as uvas, o que lança a semente. Olha só, fique só até aí. Olha o que é que Deus está dizendo através do profeta. Olha, tem alguém que planta, o que colhe já vai logo atrás. E o que planta, volte atrás dele, porque as coisas vão ser aceleradas. O que Deus está falando é que se normalmente um agricultor desavisado fica lá levando tempo para colher, acabou, colheu, tem que esperar preparar a terra, tem que esperar preparar isso, tem que fazer tudo outra vez. O que Deus está dizendo é, está vindo um tempo aí, uma nova aliança aí, está vindo um tempo de uma nova aliança em que aquele que planta, logo atrás tem que ter um que colhe, logo atrás tem que ter outro que já está plantando, porque as coisas são aceleradas. Glória. Então, o que é que um agricultor faz? Eu preciso fazer uma enxertia, porque uma enxertia vai acelerar a minha produção e a minha produtividade. Enquanto outros estão esperando uma estação, eu já estou entrando no processo de florir para colher. Oh, meu Deus. Eu falei sobre 3 razões porque um agricultor faz uma enxertia. Pode ser só uma coincidência. Aceleração, sustentabilidade, produtividade livre de pragas e doenças. Motivos naturais para um agricultor fazer uma enxertia. Motivos naturais. Deixa eu lhe falar, esse aqui você vai dar glória a Deus, porque eu também dei quando eu li. Quais são os requisitos? O que é necessário? Eu sou um agricultor, eu tenho uma terra, eu tenho uma plantação, eu tenho uma cultura plantada, e eu procuro um engenheiro agrônomo e digo assim, eu quero fazer uma enxertia. Então o engenheiro agrônomo vai dizer assim, eu preciso de 3 pré-requisitos que não podem faltar para a enxertia acontecer. Então, para uma enxertia acontecer, existem alguns pré-requisitos. 3 são fundamentais. Sem eles, não tem a enxertia. O primeiro dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui é uma laranja e aqui é uma lima. Embora sejam frutos diferentes, elas não são tão diferentes como se fosse uma laranja e um caju. Você compreende isso? Se eu tivesse com uma laranja e com um caju, eles são muito diferentes. Se eu tivesse com uma laranja e com uma pera, elas são muito diferentes. Mas eu estou com uma laranja e com uma lima. Existe um pré-requisito, o primeiro de todos e o essencial, e que não pode faltar. Para acontecer uma enxertia, tem que haver afinidade entre uma planta e outra. Elas precisam ter uma afinidade genética. Elas precisam ter um grau de parentesco para que isso aconteça. Você acha que Deus estava filosofando quando ele disse em Gênesis 1:26? Façamos o homem, mas eu não posso fazer de qualquer jeito. Ele tem que ter uma afinidade genética comigo. Ele precisa ser parecido comigo. Eu preciso ter um grau de parentesco com ele, porque vai haver um momento da história que eu vou precisar enxertar ele. Se não tiver essa conexão genética, essa afinidade, a enxertia, infelizmente, não vai acontecer.
Deus não estava filosofando quando ele nos criou conforme a imagem e a semelhança dele. Ele sabia, porque sabia que o processo de restauração do homem tinha que ser via um processo de enxertia. Mas uma enxertia não acontece se não tiver grau de parentesco, nem uma afinidade genética entre as partes envolvidas. Meu Pai do céu. Toda vez que você olhar para uma laranja lima, você vai dizer assim... Um segundo ponto importante para acontecer uma enxertia. Tem que ter os cortes que são feitos tanto na árvore lá para tirar o ramo, como no cavalo que vai receber a enxertia, tem que ter cortes. O cavalo precisa ser todo cortado para que um ramo seja colocado nele. O cavalo precisa estar cortado. Você acha que aqueles cortes todos em Jesus era também apenas uma cena dramática para eu e você ficar com pena de Jesus? Em cada corte daquele ele via eu e você sendo enxertados no lugar. Em cada corte daquele ele via um raminho. Eu sou um raminho, não sei você. Quer dizer, hoje já sou uma árvore dando fruto. Mas teve uma época que eu fui só um raminho, correndo riscos ainda. Ser colocado rápido, coloca rápido. Então, para que isso aconteça, os tecidos, eles têm que entrar em contato um com o outro. E para acontecer isso, tem que estar cortado, ferido. Tem que acontecer um corte. As duas plantas, elas são feridas e elas são colocadas em contato uma com a outra. Os dois tecidos, ou as duas superfícies colocadas para que os tecidos entrem em contato. Eu não sei se você sabe, o tecido, ele é sangue. Na verdade, o que acontece com a planta aqui é que a planta mãe ou a cavalo, aquela que vai gerar e sustentar o raminho, ela começa a fornecer a seiva dela. E seiva agrícola é sangue, é o sangue da planta. E do mesmo jeito que eu e você temos um sangue venoso e um sangue arterial, a planta ela tem uma seiva bruta e uma seiva elaborada. É só uma coincidência. Tem médicos aqui que eu sei. É só uma coincidência, tá? É só uma coincidência o mesmo Deus que criou o humano ter colocado o ser humano de uma forma que ele está lá com o seu sangue venoso e um sangue arterial. É só uma coincidência que foi o mesmo Deus que criou uma planta e aquilo que nós temos como sangue da planta é uma seiva bruta e uma seiva elaborada. Só coincidência, tá? Depois a gente... Então o contato é feito e o raminho que foi cortado daqui, o que ele está trazendo daqui é a seiva bruta. Porque a seiva elaborada, ela precisa ser processada lá no processo de fotossíntese. E depois é devolvida para o ramo, para que ele, com a seiva elaborada, ele possa dar o fruto. A seiva bruta não produz fruto. O que dá fruto maravilhoso, fruto que eu e você vai olhar e gostar, é a seiva elaborada. É a pura, não é aquela que a raiz da planta tira da terra. A raiz da planta, ela tira a seiva da terra, do pó da terra. E essa seiva sobe, ela precisa ser transformada em uma seiva elaborada, para daí ser enviada para os ramos, para que os ramos possam produzir o fruto. A seiva bruta é aquele resultado que a raiz tem de tirar os nutrientes que precisa, para poder pegar esses nutrientes brutos, transformar em um elaborado e jogar para os ramos. Então, quando o raminho é cortado de lá e trazido para cá, ele vem com a seiva bruta, ele vem com as coisas da terra, ele vem com coisas que não são, embora seja necessária, elas não são suficientes para dar fruto. Então, ela traz de lá a mazela que a terra tem também, vem tudo junto com ela. Só que quando ela chega e mantém ela em contato com o cavalo, ou com aquele que está recebendo o enxerto, a partir dali, como ele já não tem mais contato com aquela de lá, a seiva bruta que ela jogar em cima do cavalo, vai ser transformada em seiva elaborada e vai deixar de existir tudo que veio de lá da terra, ela vai deixar de existir, tudo que ela trouxe de lá acaba quando ela se encontra com o novo aqui. Pai eterno. Deixa eu contar uma coisa. Eu acho que tem esse livro aqui. Não sei se quem está responsável pela livraria aí. Tem um livro chamado A Linguagem do Campeão, de Mark Hanks, que fala o poder do sangue de Jesus. Pense no livro. Tem aí, ali. Nesse livro, o autor, ele cita um caso que eu vivi.
em Feira de Santana. Um primo meu, ele foi diagnosticado com um câncer. E ele precisava de um transplante de medula. Então foi feita uma busca na família, quem é que tinha, poderia ser compatível doador para ele. E no final de todas as buscas, encontrou um irmão dele, que tinha compatibilidade para fazer a transfusão dessa medula. E foi feita a transfusão da medula. 2 dias depois, 3 dias depois, se não me falha a memória, eu liguei para ele, eu falei, e aí, como é que você está? Ele falou, Marco, eu estou bem. Aí o médico esteve aqui hoje, trouxe o resultado de sangue meu. Rapaz, engraçado que quando eu peguei o resultado aqui com o médico, você acredita que o meu tipo sanguíneo mudou? Você acredita que o meu fator RH também mudou? Eu falei, como assim? Ele falou, o meu tipo sanguíneo, o meu fator RH agora é do meu irmão. Sabe o que isso significa? Significa que ele perdeu as características genéticas naturais que ele herdou lá. Porque agora ele estava com o tecido de outro, não era mais o tecido dele. Aí nesse livro eles citam a história de uma menina nos Estados Unidos que ela foi diagnosticada com um câncer muito parecido. E procurou várias pessoas, foi procurado por várias pessoas para ver quem era um compatível doador para aquela menina. E não achou na família, não achou em lugar nenhum. Mas de repente encontraram, bem nos confins da terra dos Estados Unidos, um doador compatível para ela em um banco de doadores. Então aquele homem foi chamado do lugar onde ele estava. E ele fez a doação para a menina. Depois de fazer a doação para a menina e os médicos fizeram os exames, constataram que a medula pegou. E aí, quando aquilo aconteceu, eles começaram a acompanhar, está nesse livro, eles começaram a acompanhar o desenvolvimento daquela menina. Então, um transplante de medula, que é a origem do sangue, onde dá origem ao sangue lá, o transplante de medula, ele promove uma transformação interna na pessoa. Isso aconteceu com o meu primo em Feira de Santana, Bahia, aqui pertinho de nós. Ele promove uma transformação interna, mas com essa menina, como os médicos estavam acompanhando ela por mais tempo, eles começaram a descobrir que o cabelo da menina começou a mudar de cor, os olhos da menina começaram a mudar de cor, a aparência física da menina agora estava mudando um pouco os traços físicos dela, ou seja, a transformação não era apenas por dentro, estava acontecendo por fora também da menina, meu Deus. E aí, o que é que os médicos fizeram? Reuniu a família e disse assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua filha daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer com ela. Ela está curada desse câncer. O transplante de medula pegou e foi um sucesso. Mas a gente não sabe. Pode ser que amanhã ela precise de alguma coisa, de um órgão, de outra coisa qualquer. Deixa eu dar um conselho para vocês da família. Vocês não podem mais perder esse doador de vista. Porque essa menina não consegue, ela não vai conseguir, nós não vamos conseguir nunca mais transplantar nada de vocês, que são a família natural, para ela. Porque ela agora não tem mais carga genética nenhuma com vocês. O que aconteceu com ela é que agora, para ela, natural, o pai é esse homem que doou tudo para ela. Então, qualquer coisa que ela precise no futuro, a gente vai ter que encontrar esse homem aí. Porque não vou poder tirar um fígado seu que é mãe e dar para ela. Não vai pegar. Eu não vou poder tirar um fígado seu que é pai dela e dar para ela. Não vai pegar. Mas se eu tirar do doador, vai pegar. Tá, glória. O que aconteceu comigo com você nesse processo de enxertia é que nós fomos transplantados de medula, meu filho. Nós entramos, recebemos a medula de Jesus em nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até perder de vista os seus parentes naturais. Mas não perca Jesus de vista. Se você precisar de alguma coisa, só Ele pode te dar. Oh, glória. Oh, glória. E a transformação não é só aqui dentro, não. A transformação com ela está acontecendo por fora. Então eu e você pode ser mais parecido com Jesus? Pode. Podemos. Não só em palavras, mas também em aparência, sim. Como Fernanda pregou hoje de manhã. Se acontece isso num transplante de medula óssea entre 2 seres humanos, o que é que você acha que aconteceu nesse transplante que eu e você foi submetido? Eu e você carregamos a genética de Jesus dentro de nós. Então a doença, quando chega ao nosso corpo e pode chegar, ela vai ter que desaparecer. Ela vai ter que sumir, ela vai se encontrar com a poderosa medula dentro, transformando. É por isso que se habita em você o mesmo Espírito que tirou Jesus dos mortos. Ele está trazendo vida todo dia, trazendo vida. A célula morta, ela pode chegar, mas ela tem que sair. Oh, glória.
A célula morta pode até chegar, mas ela vai ser renovada. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Uma outra coisa que não pode faltar no processo de enxertia, além do grau de parentesco e dos cortes estarem cortados e limpos, para que a seiva seja trocada sem nenhum impedimento, é necessário também que as pessoas ou as partes envolvidas nessa técnica sejam pessoas experientes e sábias e que dominem o assunto. Lá em 1 Coríntios 12, vamos lá em 1 Coríntios 12, vamos ver quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo nosso. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixai-vos conduzir-vos por ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem processou esse processo aqui, quem fez essa técnica comigo, com você, no mundo espiritual, quem realizou a enxertia foi Pai, Filho e Espírito Santo. Se engenheiros agrônomos, se técnicos em química laboratorial, essas coisas todas conseguem dar um resultado desse, imagine o que o Pai, o Filho e o Espírito junto não conseguiu. Imagine. Nós somos muito mais perfeitos do que uma laranja lima. Vou falar para você duas vantagens. O agricultor, por que é que ele faz uma enxertia? Para livrar de pragas e doenças, para aumentar a produtividade e acelerar a produtividade. É para isso que ele faz a enxertia. Agora, tem vantagens, existem vantagens. Eu anotei aqui algumas vantagens. A primeira vantagem, por que é que um agricultor faz a enxertia? Preste atenção nisso. Um agricultor, ele faz uma enxertia porque depois da enxertia feita, aquele novo pomar, ele vai driblar as características da raiz e da copa da árvore antiga. A enxertia, ela tem poder para livrar aquela nova produção que aquele novo ramo vai dar. Tudo que ela carregava da árvore antiga, tudo que ela tinha da planta antiga, as características, as marcas que ela carregava do lado dela, agora ela perde quando ela está na nova árvore. O que ela vai começar a dar de resultado agora não tem mais nada a ver com o que ela tinha no passado. As marcas dos frutos que vão ser produzidos nela não são mais marcas que lembram aquela família do passado. Eu falei para você aqui agora sobre o caso lá da mulher nos Estados Unidos. Então, se aquela raiz tinha algum problema, se aquele tronco tinha algum problema, se aquelas folhas tinham algum problema, isso ficou para trás. Porque uma enxertia, eu estou falando de coisas naturais. Uma enxertia consegue driblar isso. Algo que um homem desenvolveu no laboratório consegue driblar isso. Vamos imaginar que isso aqui é resultado disso. Qualquer problema que tivesse aqui, não ia ser transmitido para aqui. E você entende que nesse caso não tinha problema nenhum, né? É por isso que a laranja, ela é bem diferente da lima. Bem diferente, olha como você consegue perceber a diferença entre elas. Mas a laranja é diferente da lima. Mas da laranja lima... As pessoas têm que olhar para mim, para você, querido. Olha assim. Passa um pouquinho, pastor. Pode chegar. Fica aqui embaixo no último degrau, vai ficar na mesma altura. Tô brincando. As pessoas têm que olhar assim. Vem cá. É Deus ou é homem? Eu não sei se é Deus, eu não sei se é homem ele. Eu não sei se é uma laranja ou se é uma laranja lima. Eu não consigo identificar onde está a diferença. Consiga me dizer aí quem é a laranja e quem é a laranja lima. Quem é? Assim que as pessoas têm que olhar para mim e para você, elas não têm como saber. Eu não sei se é Deus ou se é homem.
Não é Deus nem é homem Deus. Não é Deus nem é homem Deus. Não é nem laranja e nem lima, é laranja lima. Isso aqui é uma laranja ou é uma lima, pastor? Não é nem uma laranja nem uma lima, é uma laranja lima. Resultado do que aconteceu aqui. Ele ali é um homem ou é Deus? Nem é homem nem é Deus, é homem Deus. Será, pastor, que isso acontece no mundo espiritual? Não seria só com a laranja, não? Talvez seja só uma coincidência, seja só com a laranja que essa realidade acontece. Quando ele diz que nós somos iguais a ele, que nós devemos andar como ele andou. Deus é amor, sabe? Você sabe que Deus é amor? Foi pregado hoje de manhã aqui. Deus é amor em essência, Deus é amor em estado, Deus é amor em caráter. Ele simplesmente é amor. Amor em essência naquilo que é amor em estado naquilo que pensa, naquilo que está no ânimo, amor em caráter naquilo que faz. E se eu e você somos homem-deus, então nós somos iguais a ele. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, você é o que a Bíblia diz que é, você é amor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, você tem compaixão. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, você pode perdoar. Não posso perdoar, não. Eu estou estudando sobre um assunto aí, sobre perdoar é esquecer ou não é esquecer. Porque a gente prega, eu já preguei, perdoar não é esquecer, porque a gente não tem amnésia, né? A gente só não se lembra com dor. Mas Deus, que é onisciente, disse, eu esqueci. Então, aí Deus é onisciente. Deus, ele é onisciente. E ele diz assim, eu não me lembro mais dos pecados de vocês, não. Quais? Não me lembro mais dos pecados. Então, um Deus que é onisciente, se tem alguém com um atributo que não devia esquecer, era ele. Ele é onisciente, é um atributo que eu e você não temos, onisciência. Então, Deus que é onisciente já admitiu, eu esqueço. Aí eu e você que não somos, não, a gente não deve esquecer, porque esquecer é amnésia. Estou pensando sobre isso, não estou pregando sobre isso. Mas eu tenho pensado sobre isso, porque às vezes eu esqueço um horário, às vezes eu esqueço o remédio, às vezes eu esqueço o alimento, às vezes eu esqueço o compromisso, às vezes eu esqueço de pagar o irmão. Eu me esqueço de tantas coisas, só não me esqueço de uma ofensa. Porque esquecer não é amnésia e tal. Mas não estou falando nada sobre isso não, tá bom? Mas pensem sobre isso, eu estou pensando sobre isso. Vamos pensar juntos, né? Deus que é onisciente disse, eu esqueço. Aí eu e você que não somos, não podemos esquecer. Temos só que perdoar, mas não esquecer. Ele disse que perdoou e esqueceu. Mesmo sendo onisciente. Eu acho que nós temos que aprender com ele. Uma outra vantagem para se fazer uma enxertia. Essa aqui é uma das mais poderosas. Uma enxertia, ela acaba com as marcas do passado. Mas eu estou falando da enxertia da laranja. Uma enxertia acaba com as marcas do passado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se um pomar, vamos imaginar que isso aqui era um pomar, e no ano passado ele sofreu, na safra passada, um ataque de pragas e uma doença alcançou o pomar. Mas agora o agricultor resolveu enxertar esse pomar. E agora é um pomar enxertado. Então tudo aquilo que ele sofreu enquanto ele ainda não era enxertado, as marcas do passado não conseguem mais influenciar nas próximas colheitas. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Maldição hereditária não existe. Nunca mais diga esse provérbio em Israel. Nunca mais repita esse provérbio em Israel, diz o Senhor. Se o pai comeu uva verde, é o dente dele que vai ficar embotado, porque a alma que pecar é essa que vai morrer. Maldição hereditária, nem com a laranja lima acontece. Nem com a laranja lima acontece. Ela dribla, ela acaba com as marcas do passado. Ah, me magoou, me machucou. Até você ser enxertado, você era machucado. Agora depois você é enxertado, não é mais machucado. Você é transplantado de medula, você não é mais machucado. Ah, meu pai não me amou. Seu pai não te amou? Foi mesmo. Essas marcas do passado, elas acabaram no dia que você foi enxertado. Você ganhou um novo pai. Ah, mas você está falando de pai, mas o meu marido não me ama. Jesus, Deus ama você. Deus ama você. Mulher, você está... Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, acho que eu falei aqui para os alunos.
Você sabe que homem fica na época de namoro, né? É só na época de namoro, não, tem que ser a vida toda, viu? Aí fica tipo poeta, soltando umas poesiazinhas, falando palavras bonitas. Aí um dia eu disse pra ela assim, amor, fique tranquila, eu vou fazer você feliz. Quem já disse isso pra esposa aí? Eu fazer aconselhamento para casamento, eu no gabinete para aqueles que vão casar. Você está querendo casar para quê, Diogo, com Fernanda? Eu quero casar para ser feliz. E você, Fernanda? Eu quero casar para ser feliz. Estão errados. Diogo, você tem que casar para fazer Fernanda feliz. E Fernanda, você tem que casar para fazer... Meu discurso em aconselhamento para pré-casamento. E próxima semana que a gente ia casar, eu estava fazendo um aconselhamento para um casal, que eu ia fazer o casamento deles, e falei com ela, você vai participar do aconselhamento, nós vamos fazer o nosso junto. Então ficamos juntos. Pastor, mas não tem que fazer um aconselhamento só você e ela e tal? Eu gosto do que o pastor... Acho que foi o pastor Edilson Lira que falou. Não. Foi o pai de Tiago Garcia. Ele dando aula em Salvador. Aí o filho ia casar e uma irmã religiosa ligou para ele e falou, pastor, o seu filho vai casar. O senhor não vai fazer o aconselhamento com ele, não? O senhor não tem que fazer o gabinete com o seu filho, ele vai casar. Aí ele disse que olhou para a irmã e falou assim, irmã, ele vive comigo há mais de 20 anos. O que é que eu vou dizer para ele num gabinete que a minha vida já não tenha dito? Aí eu falei para ela, eu tô falando para ela, vocês vamos fazer junto. Porque não adianta eu estar dizendo para o casal lá, ela tá me vendo falar, né? Tá me ouvindo. E a gente lá, e eu falando para eles, você tá querendo casar para fazer ela feliz, você tá certo. É isso mesmo, você tem que casar para fazer ela feliz. Aí depois disso, na próxima semana a gente ia se encontrar outra vez, aí eu tava com ela. Falei, amor, fique tranquilo, eu vou fazer você feliz. A resposta dela para mim, essa responsabilidade não é sua, Jesus já me faz feliz. Dá pra gente dançar, pastor. Dá pra gente dançar. Foi um peso, você já sabe que é um peso que sai assim, ó. O peso saiu, mas a responsabilidade não. Eu falei, agora lascou-se. Mas ainda bem que eu ainda tenho mais um encontro com o outro casal. Lascou, você sabe que é o idioma do pastor. Né? A gente vai pegando. Do mesmo jeito que eu peguei, eu vou só citar pra gente ganhar tempo. Eu peguei do pastor Paulo, lascou-se, eu peguei do pastor Raimundo. Eu falei, e agora? Ainda bem que eu tenho um encontro com outro casal. Na outra semana eu falei, olha, deixa eu consertar uma coisa que eu errei aí. Foi errou. Você tem que ser pleno em Jesus. Não adianta, você não pode buscar felicidade em homem. Buscar felicidade em homem, isso é um risco muito grande que você está correndo. Você pode ser frustrada, mas se Jesus já te faz feliz, acabou. Então a enxertia é para você entender que marcas do passado acabou na sua vida. Ou melhor, desculpa, não é só na laranja lima. Laranja lima não carrega mais as marcas do passado. Glória a Deus. Sabe o que acontece com um pomar enxertado? Vamos imaginar que aqui são 2 pomares. Esse aqui está enxertado, esse aqui... Poxa, só estou dizendo coisa mais ou menos para o lado de cá, né? Então esse aqui não está enxertado, esse aqui está enxertado. O que acontece com um pomar enxertado e também Fernando até leu isso hoje de manhã aqui em 2 Coríntios 14, 2 Coríntios 2,14, que fala que nós exalamos o bom perfume de Cristo, a essência, um cheiro agradável de Deus. O pomar enxertado e um pomar enxertado, aqui não enxertado, um do lado do outro. Eles estão lá plantados. E chegou a época da florada, está chegando a primavera, não é? Aleluia. Está chegando a primavera, o inverno está passando. Então, olha só, aí está aqui os 2 pomares. Esse daqui dando flores e esse aqui também dando flores. O estágio anterior à produção, aos frutos. Você sabe que para acontecer o nascimento do fruto tem que ter a polinização. A polinização é o cruzamento entre as flores e aí que vai dar resultado no fruto. Um bom agricultor, se for inteligente, ele vai colocar insetos polinizadores ou favorecer a vida de insetos polinizadores perto do seu pomar. A abelha é um dos maiores polinizadores que existe. Perita no faro. Quem trabalha com abelha não pode usar desodorante, não pode usar perfume, não pode ter usado sabonete, não pode ter usado shampoo, porque a abelha ela fica muito irritada, ela é muito sensível com o cheiro. Então, quando você vai trabalhar com abelha, além de todas aquelas roupas que você está usando, você tem que evitar qualquer tipo de fragrância, porque atrai as abelhas. E se for um cheiro que ela não gosta, ela vai ficar mais irritada.
Então, se você pega aqui e coloca as caixas de abelha aqui na frente desses dois pomares, um natural, laranja ou lima, natural. E aqui o outro sobrenatural, laranja-lima. Ambos começam a dar as flores, que anunciam que a colheita está próxima. E as abelhas aqui colocadas para começar a agir na polinização, elas vão voar para cá. Ó. Porque as flores daqui exalam um cheiro diferente dessa de cá. As flores de um pomar, que é resultado de uma enxertia, tem um cheiro diferente para as abelhas, inclusive. Então, o resultado de enxertia produz um cheiro diferente no pomar. Mas é só no pomar. É só no pomar. Isso não acontece no mundo espiritual. Só acontece no mundo natural. Uma outra vantagem última para fazer enxertia. Abra comigo Apocalipse 17:15. Você vai sair daqui mais consciente de que você está enxertado em Cristo e você vai começar a pensar o que significa estar enxertado em Cristo. Você está tendo talvez mais uma aula de técnica agrícola, né? Mas pense, se tudo isso é possível acontecer em uma laranja, o que é que não foi possível acontecer comigo e com você? Apocalipse 17:15. Diz assim: falou-me ainda. É isso mesmo, 17:15? É. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, uma árvore, resultado de uma enxertia, eu posso plantá-la em qualquer solo, em qualquer clima, em qualquer circunstância, que ela vai dar o fruto. Ela não está movida por essas coisas naturais. Pode ser que uma planta natural, quando eu transplanto, coloco ela em uma outra região que não é apropriada para ela, talvez ela tenha dificuldade de se adequar. Mas uma árvore que é resultado de uma enxertia, ela é robusta, ela é resistente, ela pode ir para qualquer lugar. Ei, irmão, se você tem chamado, fique tranquilo. Ah, o meu chamado é para a África, o sol é muito quente. Não vai ter câncer de pele, não vai ter nada com você, você é uma árvore enxertada. Você é resultado de uma enxertia, você vai chegar lá e você vai se adaptar àquela região. Ah, eu estou vindo para a Vitória da Conquista, é muito frio, eu fui criado em Salvador, vá, fique tranquilo, não vai acontecer nada com você. Você é resultado de uma enxertia, um enxerto é algo produtivo, algo forte, sarado, curado. As coisas de fora não podem interferir. Será que isso só acontece numa planta, irmão? Será que é só uma planta que pode ir para qualquer lugar? Se for enviado, pode ir. Você é resultado de enxertia, você não é natural mais, você até, ou melhor, nem existíamos. Nem existíamos. Nós não éramos nem povo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu pego uma lima, pode ser que ela, aqui seja uma plantação de lima, ela não se adapte bem ali. Se eu pego uma laranja, pode ser que ela não se adapte bem ali. Se eu pego uma laranja-lima, ela se adapta ali, ali e ali. Isso é só um pouco. Eu só trouxe hoje uma palavra para você, um pouco, para você começar a pensar o que significa você e eu estarmos enxertados em Cristo. Porque se todos esses benefícios acontecem, todos esses acontecem em mera laranja, uma laranja-lima, irmão. O que é que você acha que aconteceu comigo, com você? Como é que você acha que é a nossa realidade? O que é que você acha que nós somos capazes de produzir? Nós somos mais do que produtivos. Nós somos mais que acelerados. Olha, nós somos acelerados não apenas por causa de um ano de aceleração. Nós somos acelerados porque nós estamos enxertados na videira. E ela faz com que a aceleração aconteça, querido. É claro que existem palavras proféticas específicas que vai fazer eu e você acordar para entender quem somos, onde estamos, o que podemos fazer. Mas a aceleração é algo natural de um processo de enxertia. Produtividade acima da média é algo natural para quem está enxertado.
Meu Deus. Eu e você não precisamos esperar vir uma palavra profética para assumirmos a nossa identidade. Nós temos uma identidade, querido. Ela pode estar dentro do nosso bolso, cheia de poeira, mas tira e olha para ela. Você é resultado de um processo sobrenatural. Cristo foi cortado para você ser colocado dentro dele. Você foi colocado dentro dele, ele morreu sim. Você estava enxertado nele, você morreu, mas você ressuscitou com ele. O que eu e você somos não é por causa da morte e o sepultamento de Jesus, mas somos por causa da ressurreição dele. Eu fui justificado e você foi justificado na ressurreição. Que coisa maravilhosa. Eu sou um enxerto. Eu sou um enxerto. Eu sou um transplantado de medula óssea. Sou um transplantado. Pode dizer por aí, eu sou um transplantado. Eu recebi a medula de Jesus em mim. O que agora eu produzo não é mais o que eu herdei de papai e mamãe, não. Eu até amo papai e mamãe. Até amo, eu amo meu pai e minha mãe. Quer dizer, minha mãe e meu pai já foi. Eu amo meus pais, amo os meus irmãos. Mas como diz os médicos para aquela menina lá dos Estados Unidos, não percam de vista o doador. Porque daqui para frente, se ela precisar de alguma coisa, não vai encontrar mais em vocês. Só pode encontrar nele. Não perca de vista Jesus. Porque seja lá o que você possa precisar, nem adianta procurar. Não perca tempo procurando fora. Você tem um bom doador compatível com você, porque você já foi criado para ser compatível com ele. Imagem e semelhança não é algo só profético ou de aparência, nada. Imagem e semelhança era principalmente por causa disso daqui. Era principalmente por causa disso que ia ter que acontecer. Deus precisava enxertar você nele e por isso fez você a semelhança dele. Fez você com um grau de parentesco genético com ele. Aleluia. Pode subir aqui de música aí, nós vamos terminar. Ninguém me deu aviso de nada, já são 9h03, eu devia ter terminado. Oi? Você mandou pelo zap? Mas eu não vou abrir o zap. Pode subir, queridos. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui nessa noite. Não para sair por aí para comprar uma terra e plantar laranja. Mas para que você possa sair por aí e convidar pessoas que ainda não estão enxertadas em Cristo a receber essa enxertia e ter as suas vidas mudadas. E não só isso. Você começar a produzir fruto. E eu e você comecemos a produzir frutos. Para que a gente saia dessa aparência ou de uma igreja meramente com aparência de coisas naturais. Nós não temos nada de natural. Absolutamente nada de natural. Nós somos criados de um modo assombroso, somos uma assombração. E hoje estamos enxertados em Deus. Meu Deus.